Fala galera, fala meninas, estamos ao vivo, hoje uma live especial de segunda-feira. Vamos falar sobre por que é impossível emagrecer de forma tão rápida, né? Por que é tão difícil ter resultado no emagrecimento de forma tão rápida? Eu vou até escrever aqui para quem for entrando não ficar perdida, tá? Por que é tão difícil emagrecer? Não é esse o título. Porque é impossível emagrecer rápido. Vou colocar aqui e vou fixar o comentário. Beleza. Agora deixa eu tirar aqui. Não consigo baixar. Putz, isso aqui vai ficar aqui no meu rosto. Boa noite, meninas. Tudo certo? Olá, Silma, tudo bem? Tô tentando arrumar aqui, mas não tá dando muito certo, tá? Vamos seguir direto assim. Olha só, por que eu resolvi fazer esse tema, né? Fazia um bom tempo já que eu queria falar sobre isso, só que não dava para falar, por exemplo, numa resposta de uma caixinha de stories. Não dava para falar... Se eu fizesse um post escrito, eu acho que ia ficar bem longo, e também se eu fizesse um vídeo explicando isso, seria um vídeo aí pro YouTube, daria um vídeo bem longo, por isso que eu resolvi fazer em formato de live, né? E eu resolvi falar sobre esse tema porque nas últimas semanas eu recebi bastante, e eu acredito que é um problema da maioria das mulheres, né? Da maioria de quem me assiste aqui, da gente que conversa aqui, sobre em quanto tempo eu vou ter resultado, né? Eu recebo muito essa pergunta: João, quanto tempo que eu vou ter resultado se eu começar a fazer isso tudo aí que tu fala pra gente fazer? Então, às vezes a gente fica um pouco perdido, né? Porque o rápido é uma coisa muito subjetiva, mas dá pra perceber ainda que tem algumas meninas que acreditam que vão ter resultado aí em uma semana, 2 semanas, 3 semanas talvez, mas a gente vai sempre partir de um princípio de mais ou menos um mês para ver alguma mudança de fato, principalmente estética. Às vezes a gente tem alguma melhora, né? Seja do sono, mais disposição, enfim, existem algumas melhoras, mas de fato o emagrecimento que a gente vai ver uma mudança, né? Seja para colocar roupa, aquela roupa que volta a entrar, a melhora da estética vai levar um pouquinho mais de tempo, e hoje eu vou explicar para vocês por que isso acontece, tá? E para a gente começar entendendo esse assunto, o que a gente precisa saber? A primeira coisa que a gente precisa saber primeiro, né, o conceito básico do que é emagrecer. Eu já falei aqui várias vezes, sempre repito, a gente melhorar a proporção, diminuir a proporção, né, do que é gordura no corpo e o que é massa livre de gordura. Então a gente diminuir proporcionalmente a quantidade de gordura e do que não é gordura. E para que isso aconteça, o conceito básico de emagrecimento é a gente consumir menos calorias do que a gente gasta de calorias. E isso começa a se traduzir num emagrecimento, né, numa perda de gordura, tá? Quais são as formas que a gente tem, que todo ser humano tem, que o corpo humano tem de gastar energia? Ele está basicamente dividido em 3 grandes blocos, né, em três grandes formas que a gente pode fazer para perder ou gastar mais energia. A primeira, que é o que consome grande parte da energia do corpo humano, da energia do ser humano, é o que a gente chama de taxa de metabolismo basal, ou a taxa metabólica de repouso. Então imagina a situação, você seja dormindo, sem fazer nenhum tipo de movimento, né? Seja dormindo, sentado no sofá descansando, só por estar nessa situação, por estar nessa maneira, você já vai gastar energia, né? Porque nesse momento o seu coração está batendo, você está respirando, você está piscando o olho, que nem você está aqui comigo agora na live, né? Está aqui me assistindo. Então o seu cérebro está recebendo informações visuais, recebendo informações auditivas, seu cérebro está processando essas informações, e isso tudo gera gasto de energia. Então esse é a primeira grande parte, o primeiro grande bloco que compõe o gasto de energia total de um ser humano. O segundo é o efeito térmico dos alimentos, né? Então quando a gente
come, independente da comida não, porque também existe diferença, mas o que você ingere de alimentos, esses alimentos eles são digeridos e eles têm um efeito térmico dentro do corpo, né? Então, por exemplo, se a gente for comparar aí os macronutrientes, a proteína é o que tem um efeito térmico maior, por isso que para quem pratica exercício físico, para quem está querendo emagrecer, o consumo de proteína ele é bem interessante porque a gente consegue aumentar, apesar de não ser muito significativo, mas a gente consegue aumentar um pouquinho mais o gasto de energia pela própria digestão da proteína. Então essa é uma das maneiras da gente melhorar, né, esse gasto de energia. E o terceiro, claro, é a atividade física, que é onde a gente consegue ter uma quantidade de calorias, uma quantidade de gasto muito maior, né? Então quando eu falo atividade física, né, não necessariamente é exercício físico, inclusive tem um vídeo meu lá no meu canal do YouTube onde eu explico a diferença. Atividade física é toda e qualquer coisa que a gente gera de movimento, né? Então quando você aí varre a casa, você arruma alguma coisa na sua casa, você desce escada, sobe escada, mesmo que não seja fazendo exercício, você está fazendo uma atividade física. E o exercício físico, se você pratica exercício físico regularmente, você também está fazendo um tipo de atividade física, né? Então a atividade física é como se fosse um grande grupo, que dentro desse grande grupo engloba o exercício físico. Oi Isis, tudo bem? Boa noite, tudo certo? Então, sabendo disso, né, que a gente precisa gastar mais energia e que existem 3 maneiras diferentes da gente gastar energia no corpo, a gente começa a partir de como é que se encaixa esse gasto de energia no dia a dia, tá? E aqui eu vou pegar uma hipótese, uma situação completamente hipotética. Inclusive eu consultei 2 nutris para falar aqui para vocês, para achar que eu não estava muito fora da realidade. Eu consultei elas porque eu estava com uma dúvida. E eu consultei a Luana, que foi minha nutricionista por um bom tempo, e a Carol, que é minha parceira no Amiga Magra, né, que escreveu o e-book lá que auxilia as meninas. E o que eu queria perguntar para ela? Partindo desse princípio que a gente sabe que para emagrecer a gente precisa gastar menos energia, a gente precisa consumir menos energia e gastar mais energia. O que eu queria saber delas é que quando elas recebem uma paciente lá no consultório delas, qual é mais ou menos a quantidade de calorias que elas deixam em déficit, né, para uma pessoa? O déficit é a diferença, né, entre a quantidade de calorias que uma pessoa consome, mais especificamente uma mulher consome, e o quanto que ela gasta. Como é que eles faziam esse cálculo, né? Então as duas me responderam de uma maneira bem parecida, né, falando que sempre a primeira coisa que elas fazem é melhorar os nutrientes que aquela pessoa está ingerindo. Então faz todo um mapeamento, né? Assim como a gente faz na hora de prescrever um programa de exercício, a gente faz várias perguntas e mapeia a situação daquela pessoa que vai iniciar. Com elas o processo é exatamente o mesmo e enfim. Mas depois de um tempo existe sim essa diferença, né, de quanto que o corpo gasta e aí o quanto que ele tem que consumir versus o quanto ele gasta. Então a diferença geralmente básica, uma média universal, a gente pode colocar em umas 500 calorias, né? Então, pegando essa parte da taxa metabólica basal, né, o quanto que o corpo gasta, somando mais o exercício físico e aí tendo que fazer um cálculo em cima do que vai ser ingerido aí de alimento, a diferença que tem que ter nessa alimentação, elas geralmente deixam um déficit de 500 calorias, tá? E aqui para ajudar nesse cálculo, para a gente entender por que esse processo demora, eu vou deixar como 700, porque vamos supor que essa mulher aqui que a gente está pensando nessa situação hipotética, ela tem um déficit de 500 calorias vindo da alimentação. Então se você quer emagrecer, você sabe que precisa mudar a sua alimentação, precisa comer menos, né? Então vamos supor aí que você está conseguindo tirar, entre aspas, por dia 500 calorias da sua refeição, e aí você começou a fazer um exercício físico, né? Você começou a se exercitar. E aí supondo que a gente pega aqui de exemplo o treinamento de força, que eu falo tanto para vocês, então a gente precisa fazer força, seja no treinamento funcional, musculação, enfim. A gente pega esse valor e soma, e vamos supor aqui que essa menina que quer emagrecer, que a gente está falando aqui, ela tem por dia menos 700 calorias. Ela começou lá o plano dela de emagrecimento e ela está tendo um déficit, ela está faltando 700 calorias, né, de propósito para que ela consiga
emagrecer. Só que aí vem o grande porém. Por que é um problema e por que demora? E lembra que a gente está falando de emagrecimento, a gente está falando de perder gordura. Para que você consiga perder gordura, para que um ser humano consiga perder gordura, 1 kg de gordura, ele precisa gastar mais ou menos 7.700 calorias para perder 1 kg de gordura. Então, grava esse número se você está aí prestando atenção mesmo. Quiser pegar até um papel e caneta para anotar, eu espero não me perder aqui, mas acho que eu vou conseguir explicar certinho, tá? Então, supondo ali que essa menina, ela precisa perder, na verdade todo mundo precisa perder, né? Se quiser perder 1 kg de gordura, entre 7.000 e 7.700 calorias para a gente perder 1 kg de gordura. Não necessariamente 1 kg na balança, já vou explicar isso aí também. Não necessariamente 1 kg na balança, 1 kg de gordura. Se ela consegue ter um déficit, né, tá faltando aí 700 calorias por dia, se ela fizer tudo certinho, tudo bonitinho, em 10 dias ela consegue mais ou menos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, ela consegue atingir esse primeiro quilo de gordura. Só que vamos pegar uma situação real, né? Vamos colocar essa hipótese no mundo real. O que acontece no mundo real com uma pessoa que recém iniciou esse processo? Geralmente consegue fazer tudo certinho durante a semana e, é claro, às vezes no final de semana acaba dando uma relaxadinha, mesmo que seja proposital. Então, supondo que no sábado, essa menina que está ali no processo, ela acabou enfiando o pé na jaca, não fez exercício e aí ela não conseguiu ter essas 700 calorias a menos. Supondo que ela empatou ou ela até comeu a mais, gastou a menos e ela ficou com calorias sobrando, só que no domingo ela conseguiu compensar. Então o sábado acaba anulando o domingo, a gente pega só os 5 dias úteis da semana. Se a gente pegar só os 5 dias úteis da semana, somar o final de semana, ela vai levar praticamente 2 semanas para chegar nesse quilo de gordura que ela vai perder. Então, na melhor das hipóteses, se a gente pegar uma pessoa que ela conseguiu um certo foco, uma certa disciplina, conseguiu treinar certinho, conseguiu melhorar a sua alimentação, vai levar mais ou menos, na melhor das hipóteses, vai levar mais ou menos 2 semanas para ela conseguir chegar no primeiro quilo de gordura perdido. Como eu falei, não necessariamente no primeiro quilo perdido na balança, tá? Meninas que estão acompanhando, vocês estão entendendo mais ou menos o raciocínio? Sim ou não? Pode colocar aqui para mim, por favor. Coloca um sim aí, ou coloca um não, ou coloca um joinha, só para ver se vocês estão pegando, que agora a gente vai deixar um pouquinho mais complexo, que eu quero falar sobre essa relação do quilo na balança, do quilo fora da balança. A Rose, beleza? Beleza, Rose, show. Regiane também, Eugênia também. A Linda também. Show, Linda. Ah, o Príncipe também tá aí. Saudade, gato. A Márcia também. Beleza. Então, olha como é complexo a coisa, tá? Olha como é complexo a coisa. Na melhor das hipóteses, a gente consegue fazer em 2 semanas perder esse quilo de gordura. Agora, guarda essa informação e aí pode surgir a primeira dúvida na cabeça de vocês. Tá, João, mas menos 700 calorias por dia. Então, por que a gente não pega e coloca 1.000 por dia? Não dá para fazer 1.000? Pode estar pensando agora. Por que a gente não pega e fica com menos calorias ainda de falta? Por que a gente não se mata e falta menos? Dá para fazer? Dá. Só que aí a gente surge o primeiro problema, que é o aspecto emocional, o aspecto comportamental nosso de qualquer iniciante nesse processo. Existe toda uma quantidade de informação, uma mudança de hábito, uma mudança no estilo de vida para que isso se concretize. Então, se a gente for apertar mais ainda essa menina, essa mulher que quer emagrecer, ela vai precisar restringir ainda mais a alimentação dela e somar a uma quantidade maior de exercício físico para bater essas 1.000 calorias por dia. Isso vai levar a uma situação extrema que provavelmente faça ela desistir. E eu já repeti para vocês aqui várias vezes que o segredo do emagrecimento, o segredo da definição do corpo, da melhor estética, é a gente criar um processo que a gente consiga se manter dentro.
Então, se a gente está ali começando e aí a gente já joga lá para cima na primeira, na segunda semana, a chance de dar uma M é grande. Então, dá para aumentar essa diferença, esse déficit nas calorias para ter um resultado mais rápido? Dá. Só que o problema é manter isso a longo prazo. O problema é manter isso dentro de um mês inteiro, dentro de 2 meses inteiros. Então, por isso que eu peguei esse exemplo de 500 calorias, somando com o exercício, daria 700, para que seja tranquilo, entre aspas, de se manter durante um mês, tá? Então, numa condição aí, digamos, entre aspas, agradável, a gente consegue concluir que vai levar mais ou menos 2 semanas para a gente perder 1 quilo de gordura. Aí agora vocês estão pensando, tá, João, então eu vou me pesar e vai dar 1 quilo só de diferença em 2 semanas. Então, se a gente replicar em um mês, vou perder só 2 quilos. Às vezes pode ser que na balança você nem perca isso tudo. Porque se você utilizar os exercícios de força, utilizar treinamento de força, né, seja na musculação, funcional, crossfit, você vai mexer na sua massa muscular, talvez dê até menos diferença na balança. Porque supondo assim, se um mês você perdeu 2 kg de gordura, mas pode ter ganho, por exemplo, meio quilo de massa muscular, e aí vai dar só 1,5 kg na balança. Ou, dependendo de como for sua dieta, a gente sabe que, por exemplo, carboidratos, que é um tipo de nutriente que tem uma concentração de energia muito grande, né? Então, geralmente, quando a gente inicia alguma dieta para emagrecer, diminuir a quantidade de carboidrato é algo bem normal, bem aceitável, e geralmente o caminho é esse. Se a gente pegar, por exemplo, quimicamente, o carboidrato, ele é composto por carbono, hidrogênio e água. Agora a gente vai dar uma aprofundada aqui na química, tá? Existem 2 elementos, por exemplo, carbono, hidrogênio e oxigênio. Se a gente pegar o hidrogênio e o oxigênio, eles formam água. Então o carboidrato ele tem uma grande quantidade de água. Então quando você diminui a ingestão de carboidrato, automaticamente você está ingerindo um pouco menos de água. Isso também pode dar uma diferença negativa na balança. Então você pode perder 2 quilos de gordura, mas pode perder também 2 quilos de água. Geralmente, quem começa num processo de emagrecimento tende a melhorar os hábitos, passa a consumir mais água. E para a gente, por exemplo, melhorar a retenção líquida, aumentar a quantidade de água também é interessante. Então, isso também pode acabar refletindo. Então, a diferença na balança, ela pode ser, às vezes, maior do que esses 2 kg de gordura, ou pode ser até menor, dependendo do tipo de exercício, do tipo de treinamento que você está fazendo, né? Está levando em consideração. Assim, 2 quilos, por exemplo, 2 quilos num mês, se a gente pegar como média, algumas meninas podem achar muito, algumas meninas podem achar pouco, mas agora aqui eu posso até fazer uma problemática. De vocês que estão aqui assistindo, se acha muito, acha pouco. Se você que acha pouco, quanto que você perdeu no último ano? Ou quanto que você perdeu nos últimos 3 meses? Então, se a gente pegar essa proporção, no longo prazo acaba sendo bem significativo, né? Então, se a gente pegar aí 2, 3 quilos por mês, que é um objetivo bem tranquilo, se a gente replicar para 6 meses, a gente pode chegar em 15, 18, em um ano, até dependendo de como é o ritmo, a gente pode chegar em 20 quilos. Então, imagina assim que no ano passado, em novembro do ano passado, ou em janeiro desse ano, se você tivesse começado ali em janeiro, fevereiro, em 6 meses, 8 meses, você poderia ter perdido aí 16, 18, 10 quilos. Então é isso que a gente tem que pensar sempre quando a gente inicia o processo ou está no meio do processo. O primeiro é que de fato vai demorar mesmo, né? Infelizmente ou felizmente, dependendo da perspectiva, porque todos esses processos eles são bem complexos, mas que no longo prazo, se você conseguir manter uma média, o resultado aí em 3, 6, 8, 12, né, um ano, pode ser extremamente significativo, tá? Meninas, mais alguma... Vocês têm alguma pergunta aí para fazer, as meninas que ficaram aqui? Eu vi que aqui as meninas que entraram, acho que a Mirella tá aqui, que começou agora que entrou agora no Amiga Magra há pouco tempo. Mirella, se estiver aí, que legal que tu tá aqui, tá? Bem importante assistir essa live, principalmente está começando agora. Vai tirar bastante coisa. Meninas, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem mandar aqui, vocês podem ficar à vontade, tá?
Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Sai alguma coisa. Eu acho que eu devia ter anotado. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Não, nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida? Meninas, conseguiram entender a ideia? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Manda aí pra nós. Sim ou não? Porque a barriga é a última a sair. Cid, isso é muito relativo, tá? É muito relativo. Quando a gente começa, tende a ver os resultados mais na região central, né, do corpo. Mas existe uma explicação para essa questão da barriga, tá? Pensa na seguinte situação, tá? Eu gosto de dar sempre esse exemplo porque ele serve tanto para o treinamento quanto para essa questão da perda de barriga. Se você pegar em qualquer lugar do mundo, quando você vai construir, né, ou antigamente quando se fazia cidades, as coisas sempre começavam pelo centro, né? Então você pode ver que o centro da cidade, ele é o centro porque ali tudo começou. Geralmente são as áreas mais nobres da cidade. Existem geralmente numa cidade o rio, se tem rio, o centro é construído em volta do rio porque é a região mais importante do corpo e aí depois vai se espalhando pelo resto. No corpo humano é exatamente a mesma coisa, tá? A região central do corpo, do tronco, tende a acumular mais gordura porque ela é a região mais importante do corpo. Mas, João, por que é importante? Porque na região central, aí da barriga, né, do abdômen, estão grande parte dos órgãos, né, que fazem todo o funcionamento do organismo, né, exceto o cérebro, que fica na cabeça, protegido pelo crânio, o coração, que é um pouco mais acima, mas se a gente pegar pulmão, intestino, estômago, rim, fígado, enfim. Então ela é uma região bem sensível, né? E a gordura, uma das funções, um dos papéis da gordura no corpo é fazer proteção também, né? Proteção e controlar a temperatura. Então a gordura também é um bom isolante térmico e é por isso que a barriga ela é mais difícil mesmo de se perder gordura, porque é uma defesa do nosso corpo para proteger essa região que ela é bem nobre, tá? Então é mais complicado mesmo, é normal. E aí, meninas, mais alguma dúvida? Cid, respondido? Tá aí ainda? Respondido a dúvida? Meninas, mais alguma dúvida? Sim ou não? No? Ficou entendido, então? Podemos encerrar por hoje? Show! Não mais? Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida? Deixa eu ver se não apareceu nada aqui, né? No. Meninas, então tá, se ninguém tem mais nada para perguntar, a live vai ficar salva aqui, se você quiser ver na íntegra. Nem deu tanto tempo assim, deu 20, acho que vai dar uns 23 minutos, 24 mais ou menos. Beleza, Rose? Show! Meninas, muito obrigado pela participação, pela presença. A live vai ficar salva aqui. E lembrando que já vamos aproveitar para antecipar aqui na quarta-feira, no mesmo horário, às 19h07, a gente tem o treino em casa. A gente tem já o 30º treino em casa. Treine em casa número 30. E sobre alimentação, fale um pouco, por favor. Mas falar sobre alimentação dá para fazer uma semana inteira de live, Cid.
conseguir especificar um pouco mais assim o que tu gostaria de saber sobre alimentação, seria melhor. Porque alimentação é bem vago assim, né? Dá para falar muita coisa. Várias e várias e várias coisas. Sobre alimentação, agora que tu falou aqui, bem lembrado, tá? Se tiver alguma pergunta específica, pode mandar, tá, Cid? Aí depois eu respondo. Mas outra coisa também que é bem interessante, quando eu estava montando essa live aqui para vir para dar para vocês, me surgiu até um tema no meio, né? Que é sobre porque eu contei para vocês no começo. Cid, mas se tiver alguma pergunta mais específica sobre alimentação, pode mandar aqui que daí depois eu respondo. Quando eu estava falando com as Nutris, elas falaram sobre essa mudança, né? No aspecto da alimentação. Então, o que elas querem dizer com isso? Vou tentar traduzir aqui para vocês. Supondo que você come por dia... vou pegar uma situação bem hipotética aqui. Supondo que você come 2.000 calorias por dia. Mas só que você come tudo errado. Você come alimento processado, come bastante açúcar, come desregrado. Tem dia que você come... Enfim, a sua alimentação é bagunça. O que elas querem dizer? Quando melhora a qualidade nutricional, né? Porque existe uma diferença muito grande na resposta dentro do corpo quando você, por exemplo, consome 200 calorias de chocolate e 200 calorias de batata, por exemplo. É a mesma quantidade de energia, só que são alimentos completamente diferentes. Então, a composição do alimento, ela influencia bastante. Então, às vezes, por isso que é interessante esse primeiro passo na melhora da alimentação, que às vezes a gente mudando alguns pequenos alimentos, melhorando algumas coisas, e mesmo que você consome a mesma quantidade ou continue comendo bastante, mudar só a qualidade já vai melhorar bastante, porque a resposta vai ser diferente dentro do corpo. E para especificar e falar disso aqui um pouco melhor, eu vou tentar convidar uma das Nutris para contar isso aqui para vocês. Eu acho que vai dar um tema de live bem interessante. A gente falar da qualidade nutricional, né? A qualidade dos alimentos, que isso muda também completamente, tá? Meu problema é o café da manhã. Tá, mas isso também é bem relativo. Não quer dizer muita coisa. Meninas, então era isso, tá? Se surgir alguma dúvida, vocês podem mandar na caixinha de pergunta aqui nos meus stories, tá? A caixinha fica sempre 24 horas, todo dia que vocês assistirem o stories tem caixinha ali e tem resposta também. Então, se tiver mais alguma dúvida, é só mandar lá. Beleza? Agradeço a participação de vocês, obrigado por terem vindo aqui. E quarta-feira, 19h07, no mesmo horário, aí sim a gente tem treino, tá? Separa a roupa de treino, vem com roupinha, que é já a 30ª semana, treino em casa número 30. Beleza? Beijão para vocês, uma ótima semana. Se tiver dúvida, manda lá na caixinha. E bom resto de segunda, boa semana, a gente se fala por aqui. Valeu, tá? Beijão!